Olá, pessoal. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Você que acompanha a TV Meio, a nossa programação aí de todos os domingos. O nosso compromisso às 23 horas é esse: lhe manter muito bem informado com os nossos convidados apresentados aqui no programa Café com Leite. E hoje nós estamos começando aí uma temporada mais do que especial. Você que mora fora, que mora aí a nível Brasil, você vai conhecer um pouco da história do padre Cícero Romão Batista, o cearense do século, o juazeirense. Será que ele é juazeirense? É o que nós vamos saber nesta temporada, conversando com brilhantes historiadores aqui da nossa região, profundos conhecedores da história do padre Cícero. O nosso tema de hoje, Padre Cícero, do Nascimento ao Milagre. E a minha convidada, ela é professora universitária, ela é historiadora, ela é escritora. Eu vou conversar com Fátima Pinho. Doutora Fátima, que alegria recebê-la aqui no nosso programa, agora a nível nacional, para falar sobre essa figura tão imponente, tão especial. Eu não diria para nós, eu diria para o mundo, né, que é o Padre Cícero. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Leite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, né? Sobretudo sobre um personagem, né? Sobre um sujeito histórico que tem uma dimensão tão grande para nós do Nordeste, mas para todo o Brasil, né? Que é o Padre Cícero Romão Batista. Sim, sim. E para você que nos acompanha, lembre-se, nós temos aqui as nossas romarias a nível de Juazeiro do Norte. Nós temos, em média, por ano, mais de 2 milhões de romeiros do Brasil inteiro e até do exterior. Inclusive, a doutora Fátima vai já me confirmar se não é mais do que isso, né? Eu sou apenas um mero apresentador. Doutora Fátima, passa desse número durante o ano nessas... Eu acredito que passa, já chega em torno de 3 milhões, porque hoje as romarias elas não são mais sazonais. Elas estão diluídas durante o ano todo, né? Você encontra romeiros e romeiras aqui em Juazeiro. Certamente passa de 2,5 milhões por ano. Que maravilha, né? Isso alavanca os negócios, isso desperta a região, né? Não se fala mais em Juazeiro, se fala na região, né? Inclusive, como eu ia falando, será que o Padre Cícero é de Juazeiro? Bom, ele é ícone, ele é a personalidade de Juazeiro, mas ele é de Juazeiro? Não, o Padre Cícero, ele nasceu no Crato, né, que é uma cidade próxima aqui, de 13 quilômetros aqui do Juazeiro. Ele nasceu em 1844, né? E naquele período, Juazeiro era um povoado pertencente ao Crato. Tipo um distrito, né? Tipo um distrito do Crato, né? Mas ele nasceu na cidade do Crato, né? Inclusive, ele é de uma família muito importante do Crato, né? De uma família política, né? Que exerceu cargos políticos. O avô do Padre Cícero, para você ter uma ideia, Leite, trabalhou em prol da independência do Brasil, ao lado de Pereira Figueiras, né? Ele teve uma importância muito grande nesse processo de independência, né? Na consolidação da independência aqui no sul do Ceará. Ele do Crato. Isso implica dizer que os pais também e avós eram do Crato? A família do Padre Cícero, há uma tese que diz o seguinte: por parte do pai, ele tem uma ascendência portuguesa. Sim. E por parte da mãe, ele tem uma ascendência indígena. Né? Como toda a nossa raça, como todo o nosso povo, tem muito essa mistura do europeu, do negro, né? do indígena. Mas eram enraizados no Crato. Mas o avô do Padre Cícero, ele era, então, muito importante politicamente, né? O tio do Padre Cícero foi presidente da Câmara de Vereadores do Crato. E foi José Romão Noronha. E foi, inclusive, o juiz de paz. Naquela época, o juiz de paz era uma espécie, quase que um prefeito também, né? Era aquele que resolvia
O próprio nome já as dizia, questões. né? Colocava paz do recinto. Ele era eleito o juiz de paz. E em 1868, o tio do Padre Cícero foi eleito o juiz de paz mais bem votado proporcionalmente do Brasil, saindo notícia, inclusive, no Jornal do Rio de Janeiro sobre isso. Olha, em 1868, 1858. olha só, nós estamos falando, em 58, nós estamos falando um pouco mais de um século, né? É um século e meio, né? Mais de um século. O pai do Padre Cícero era filiado ao Partido Liberal e foi candidato a vereador e foi suplente, né? Ele não foi eleito, mas ele ficou na primeira suplência de vereador no Crato. Era um comerciante, né, de médio porte na cidade do Crato. Portanto, a família Romão Batista, né, de onde o Padre Cícero vem, é uma família de importância do Crato, né, que tinha essa importância no Crato. E ele nasceu, consequentemente, no Crato, né? Existe alguma tese, algo na história em que... Primeiro, ele tinha irmãos, ele era só? O Padre Cícero, ele era filho único homem, né? Ele tinha 2 irmãs, né? 2 irmãs que morreram, uma no final do século XIX e a outra já no século XX, né? O pai do Padre Cícero morreu em 1862, né? Naquela época teve uma epidemia do cólera morbus, né? E matou assim uma população muito grande, né? Em todas as cidades do Ceará, do Nordeste. No Crato morreram milhares de pessoas, entre essas tipo milhares... uma pandemia como essa que nós tivemos. Exatamente. Recente, né? Entre essas milhares de pessoas morreu o pai do Padre Cícero, Joaquim Romão Batista, e o pai do José Marrocos, que era primo do Padre Cícero, né? Que é o Padre João Marrocos. Eles morreram em 1862. Padre João Marrocos era primo do Padre Cícero. Era primo do pai do Padre Cícero. Do pai, tá certo. Era primo segundo dele, né? O chamado primo segundo. Exatamente. Né? Era o pai do José Marrocos, que foi também uma figura muito importante na história de Juazeiro, né? Que era do Crato também. Que era do Crato também, todos do Crato. E 2 irmãs. Estudavam no Crato? Naquela época as mulheres não estudavam, né? Infelizmente. Aprendiam a ler em casa, mas não iam à escola. O Padre Cícero, ele começou as primeiras lições dele com o Padre João Marrocos, né? Aprendeu suas primeiras letras com o Padre João Marrocos. E na adolescência ele foi estudar num colégio em Cajazeiras, né? Na Paraíba. Na Paraíba. Então ele estudou lá, ele foi em 1860, e em 62 ele teve que voltar porque quando o pai dele morreu, né, vítima do cólera, ele como filho primogênito, né, e o chamado varão da família, né, o filho único, ele teve que voltar, né, porque a família começou a passar necessidades. Sim. Porque nós estamos falando do século XIX, né, onde a mulher não trabalhava, né, não trabalhava fora, não era provedora, né? Sim. A função dela era mais doméstica, né? E com a morte do pai do Padre Cícero, ele teve que voltar. E aí ele volta em 62. Passou 2 anos. Mas em 65 ele se matricula no seminário da Prainha, em Fortaleza, e vai para o seminário estudar para ser padre. Né? Existia, a história conta, por exemplo, no período em que ele era jovem, garoto ainda, adolescente, alguma tendência dele voltar à igreja? Tem um livro do Azarias Sobreira, chamado Patriarca de Juazeiro, em que ele fala sobre a meninice do Padre Cícero. Né? O Azarias Sobreira foi afilhado do Padre Cícero, né? Conviveu muitos anos com o Padre Cícero, mas ele disse que ouviu muito essas histórias da Teresa do Padre, que era uma ex-escrava que foi criada como da família do Padre Cícero, foi alforriada pelo pai do Padre Cícero, né? E contava para ele que quando o Padre Cícero era criança, ele já costumava brincar de celebrar a missa, né? Ele brincava muito com as 2 irmãs dele, né? De celebrar a missa, né? De fazer orações. Já nasceu segundo o Azarias, desde cedo ele já tinha esse sentimento, né, de se tornar um religioso.
O que naquela época era muito comum, né? Porque As se famílias hoje é uma desejavam, família, se hoje é uma posição de status, você imagina isso no século XIX, Sim, né? sim. Quer dizer, uma família ter um padre na família era Sim. uma honradez muito grande, né? Era isso, era desejo dos pais, né? Era um sonho dos pais ter um filho, um sacerdócio, né? Exatamente. E que legal, porque é algo, por exemplo, hoje tudo que nós vamos fazer, se a coisa surge nesse período inicial da nossa vida, ou seja, tendências, desejos e vontades, isso demonstra que o futuro é promissor, né? Promissor. Com certeza. E só tem esse livro. O Azarias era padre também, não? O Azarias Sobreira era padre. E que conviveu com o padre Cícero. Foi, né? inclusive, o padre Cícero era o padrinho dele, e o padre Cícero que custeou o seminário dele, né? O tempo dele no seminário. Que maravilha. Então ele voltou para o Crato em 1862 para cuidar dos negócios do país. Ele volta em 1862, né? Porque estudar em Cajazeiras demandava um preço, né? É um século e meio, né? Mais de um começa a fazer o espólio da família, né? Ele era um comerciante e aí ele tinha acabado de ir a Recife fazer compras, né? Tem inclusive uma notícia de jornal dizendo, né, que ele estava lá em Recife, e quando ele morre, né, ele estava com muitas dívidas por conta do comércio, né? Sim, natural, né? Que um comerciante ele investe, ele vai se endividando, com a venda ele vai repondo esse. E aí quando faz o espólio, né, e paga as dívidas, a família não fica com grandes bens, né? Mas mesmo assim ele consegue, através do coronel Antônio Luiz Pequeno, que era um coronel muito respeitado e muito poderoso e rico do Crato, né? Custeia o estudo dele no seminário da Prainha. Que é bom, né? Que legal. E esse coronel foi quem custeou essa despesa para ele ir para a Prainha? Segundo a historiografia, né, a estadia dele lá foi bancada pelo coronel Antônio. Diga-se de passagem que não era barato à época, né? Fala-se que era um custo muito alto para você. Então ele permanece no seminário da Prainha por 5 anos, né? Ele era para ter sido ordenado em 68, mas ele não foi ordenado em 68 porque o seminário da Prainha ele era administrado pelos padres franceses, né? Que eram os lazaristas. Né? Os religiosos franceses lazaristas. E naquela época a igreja ela passava por uma reforma de moralização, digamos, porque até meados do século XIX a realidade da igreja havia o que na historiografia a gente chama de uma frouxidão eclesiástica, né? Não havia uma vigília, digamos assim. Por exemplo, o José Marrocos, que eu acabei de falar, era filho de um padre. O João Marrocos teve 5 filhos. E vários padres daquela época tinham filhos. Né? Então a igreja, para disciplinarizar, digamos assim, né, ela traz esses padres da França, né, que são os lazaristas, e eles fundam o seminário em Fortaleza, com a criação da Diocese do Ceará em 62, e eles começam essa rigidez, né? Tanto que o José Marrocos ele vai também para o seminário, mas ele não é ordenado porque ele era filho de padre, e o padre Cícero, eles diziam que o padre Cícero tinha atitudes extravagantes, né? E que o padre Cícero era muito questionador. O padre Cícero sempre foi muito inteligente, né? E gostava muito de ler, né? O padre Cícero lia muito. Enfim, então ele não foi ordenado em 68, mas foi ordenado no dia 30 de novembro de 1870. 2 anos após. 2 anos, 1870. Mas saiu padre. Sim, padre ele é Cícero ordenado. Batista, exatamente. Que bom. Então ele é ordenado, sacerdote, né? Volta para o Crato. Né? Como eram essas passagens aí? Eu ouvi, lendo alguma coisa, ele veio de animal, foi? A viagem de Fortaleza ao Cariri,
era uma viagem bastante dolorosa, digamos, né? E demorada. Demorava em torno de 15 a 20 dias, dependendo, né, de quem... E era em burros, em cavalos, né? O Padre Olha, Cícero... e ele veio assim, veio de cavalo, animal. né? De animal, exatamente. E aí ele chega no 1º de janeiro de 1871, celebra sua primeira missa na matriz do Crato, né? Na matriz Nossa Senhora da Penha, no dia 8 de janeiro de 1871. Muito bem. É a cada dia aprendendo cada vez mais sobre a história desse reverendo que mudou a história do Nordeste do Brasil, que é o Padre Cícero Romão Batista. Ele que, como dito pela nossa convidada, a doutora Fátima, ele nasceu na cidade do Crato, mas vamos saber por que Juazeiro tornou-se a sua residência fixa, né? A sua estadia durante a sua vida. Mas isso nós vamos procurar saber no próximo bloco, porque, produção, um cafezinho para nós, junto aqui, na hora, conversando sobre o Padre Cícero e tomando café. E aí, produção? Maravilha. Olha aí, doutora Fábio. Cafezinho especial aqui, por favor. Vamos tomar. É o Café com Leite. É o programa informativo, construtivo, criativo, especialmente para você que nos acompanha a nível Brasil, conhecendo um pouco da história do Padre Cícero, do Nascimento ao Milagre. É o tema de hoje. É uma temporada espetacular. Nosso intervalo é só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Fique ligado. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite aqui na TV Meio, levando informações para você que nos acompanha. Portanto, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Hoje nós estamos aqui aprendendo um pouco sobre a história do Padre Cícero, desde aquele seu nascimento até o milagre. Será que ocorreu? Tudo isso você vai ficar sabendo se você acompanhar a temporada sobre o Padre Cícero aqui na TV Meio, no programa Café com Leite. A minha convidada de hoje, ela é historiadora, ela é professora universitária, ela é escritora. Eu converso com a doutora Fátima Pinho sobre este tema de extrema relevância para todo o Brasil. Doutora Fátima, falávamos no bloco anterior nessa questão da significância, da importância, né? Quão elitizado era ter um filho padre. Era desejo dos pais também que Cícero, à época, fosse padre? Sim, era. Inclusive, tem uma narrativa que diz que o Padre Cícero, ele, quando o pai dele morre, né, ele, que tinha esse desejo já de ser padre, ele tinha desistido de ir para o seminário, porque era o único homem da família, né? 2 irmãs, uma situação mãe, delicada, né? A Teresa do padre, que era como irmã também para ele. Mas aí ele teve um sonho com o pai dele, que o pai dele dizia que ele não desistisse do sonho de ir para o seminário e se tornar padre, que ele fosse para o seminário. E aí ele decide ir, né? Junto com o apoio do padrinho dele, que era, como eu falei, o coronel Antônio Luiz Alves, pequeno, e ele vai para o seminário por conta desse sonho, né? Que o pai dele disse que ele não desistisse do desejo de ir para o seminário e se tornar padre. Muito bem. Aí você falou que 1871, vai me corrigir dessas datas, né? 1871 ele celebrou, dia 8 de janeiro, olha aí, viu? Já aprendi, eu não sabia desta data. 8 de janeiro de 1871 ele celebrou a primeira missa dele na Igreja de Nossa Senhora da Penha, no Crato. Isso. E Juazeiro, como a coisa aconteceu? Juazeiro é o seguinte, quando ele volta para o Crato, o primeiro semestre de 1871
ele celebra várias atividades religiosas. Por exemplo, em 2 de fevereiro, ele participa da abertura do colégio do Instituto do José Marrocos, no Crato. Na Semana Santa, ele celebra a Semana Santa no Crato. No mês de Maria, que é em maio, ele celebra em Barbalha. Tudo isso tem notícias de jornais, né? Ele celebra a procissão dos passos. Ele celebra batizados, por exemplo, ele celebrou no dia 19 de fevereiro de 1871 um batizado que eu desconfio que foi nas proximidades do Juazeiro, né, pelas minhas pesquisas. No segundo semestre de 71, ele viaja para Fortaleza para pegar a provisão de confessor, porque naquela época, hoje o padre ele é ordenado e ele já recebe todas as provas, todas as atividades, né, de confessar, de celebrar a missa, dos sacramentos. Naquela época se pegava as provisões, cada ano se pegava. Então ele viaja para Fortaleza, provavelmente ali pelo mês de setembro, agosto, setembro de 1871. Quando ele chega em Fortaleza, o bispo do Ceará, que é Dom Luiz Antônio, Antônio Luiz, aliás, ele manda o Padre Cícero em missão para Trairi, no norte do estado. E ele fica lá o mês de outubro, de novembro, de dezembro, e volta para Fortaleza dia 15 de janeiro de 72, de 1872. Passou o Natal, o Ano Novo lá. O que é interessante, porque tem uma narrativa, né, que a gente chama narrativa fundadora do Juazeiro, que diz que no Natal de 71, ele celebrou no Juazeiro e teve o sonho de que Deus ia destruir o mundo e que, diante da fome e da miséria, Jesus diz que vai dar mais uma chance, diz tu, Cícero, toma conta desse povo. E por conta desse sonho ele teria vindo para o Juazeiro. E essa narrativa diz que foi no Natal de 71, mas não foi no Natal de 71. Ele estava em Trairi. Ele estava em Trairi, comprovado, como a gente pode ver, né? E ele volta para o Cariri, e quando ele volta, ele já volta para assumir como 6º capelão do Juazeiro, da capela de Nossa Senhora das Dores. 5 já o antecederam. Exatamente. E o que é interessante, Leite, também é dizer o seguinte, que Juazeiro, o povoado do Juazeiro, era o mais importante distrito, digamos assim, né, da cidade do Crato, do município do Crato. E não tinha tantos, a população era muito restrita. Mas em termos de, se você considerar o município, ele era o principal distrito do município, né? O segundo, por exemplo, era o Lameiro, que hoje é um bairro do Crato. Né? Quer dizer, o Lameiro era um distrito, o Juazeiro era um distrito, o Lameiro também. Juazeiro se tornou a cidade, hoje, o Lameiro, né? Bairro. E o Lameiro hoje é um bairro do Crato. E o que é importante dizer é o seguinte, que a capela de Nossa Senhora das Dores, na capela de Nossa Senhora das Dores, 15% aproximadamente de todo batizado feito na paróquia do Crato era realizado aqui na capela de Juazeiro. Então, quando o Padre Cícero ele vem para o Juazeiro, ele vem pelas motivações religiosas, evidentemente, mas ele vem principalmente porque ele tinha 2 irmãs e uma mãe para sustentar, que naquela época, quando a pessoa ia ser ordenada, quando o seminário, para ser ordenado, ele tinha que dar um bem imóvel para a diocese. Então, o que é que acontece? Né? No processo eclesiástico de ordenação do Padre Cícero, a família tinha um sítio no Crato. E elas doaram esse sítio para a diocese do Ceará para que o Padre Cícero pudesse ser ordenado. Então, era natural que ele se preocupasse com a segurança e com o sustento das suas mulheres, né? Que eram as 2 irmãs, a mãe e a Teresa do Padre, que era essa ex-escrava que morava desde criança com a família, né? E então ele vem para o Juazeiro por conta disso, né? Quer dizer, era um povoado
que dava como se sustentar. E naquela época havia o patronato que o Estado imperial, né, nós estamos falando do século XIX, o Brasil ainda era império, né, o Estado imperial pagava, o sacerdote era um funcionário da coroa. Sim. Então ele tinha um salário. Então quando o Padre Cícero ele vem para ser capelão de Juazeiro, ele vem para receber um salário. Então ele recebe o salário, ele recebe dos batizados, dos casamentos que já tinha, que já era, né, a gente pode ver até no gráfico aí, que como a capela do Juazeiro tinha muitos batizados. E como ele passa a ter um número muito maior depois que o Padre Cícero chega, né, através dessa tabela que a gente está vendo. Então ele vem por conta disso. Né? E quando ele chega aqui no Juazeiro, acontece o fato que vai transformar a vida do Juazeiro e a vida do Padre Cícero, que é ele celebrar a primeira comunhão das crianças do Juazeiro. E entre essas crianças tinha uma menina chamada Maria de Araújo. E essa menina, Maria de Araújo, quando ele conhece, ele reconhece nela dotes de santidade. E ele aconselha que ela se dedique à vida religiosa. E a partir dali ela se dedica à vida religiosa, ainda criança. Segundo o Padre Cícero, de 9 a 10 anos. E aí depois ela vai se transformar em Beata Maria, aí ela acrescenta Madalena do Espírito Santo de Araújo, que vai ser a Beata Maria de Araújo, que vai ser a Beata dos Milagres, né? Mas ele conhece em 1872, quando ele chega no povoado do Juazeiro para ser o 6º capelão do Juazeiro. E quando ele veio para ser o 6º capelão, ele veio para morar ou ele veio apenas ele veio para morar? Não, ele vem com toda trouxe a família, trouxe a mãe, porque ele também tinha uma estrutura que ele recebe, né, dos moradores daqui, como, por exemplo, o pai do Pelúcio Correia, né, o Simeão Correia, era o professor régio, né, o professor régio aqui do povoado do Juazeiro. E ele era um senhor, né, de posses também. Então ele vem, ele convida, chama o Padre Cícero, né, acolhe o Padre Cícero, e o Padre Cícero passa a ter também essa assistência, né, da família Bezerra de Menezes. Tinha ideia, assim, por exemplo, nesse período, da população desse distrito? Os dados... Era chamado Juazeiro também? Não? Era chamado Juazeiro. Que, aliás, isso é uma coisa interessante, porque as pessoas dizem que aqui era Tabuleiro Grande. Não era. Sempre foi Sítio Juazeiro. Sempre foi Sítio Juazeiro. Agora, tinha a Fazenda Tabuleiro Grande, que é essa parte de extensão de terra mais próxima ali à cidade de Missão Velha, que é mais plana. Né? Então, quando foi fazer a composição de Juazeiro, Timbaúba, a Fazenda Tabuleiro Grande, o Sítio Juazeiro fizeram essa composição, passaram a fazer parte do Juazeiro, né? Mas era Sítio Juazeiro. Eu tenho encontrado documentos de 1820 de batizados realizados no Sítio Juazeiro. No Sítio Juazeiro? Muito bem. Exatamente. E a população à época? Sim, a população era segundo dados historiográficos, era em torno de, em 1872, de 2.000 pessoas. Era muita gente, 2.000 pessoas. Né? 2.000 pessoas. Era um pequeno... Da década de 70, por ali, né? Mas era 2.000 pessoas hoje. Hoje, nos dias atuais, nós temos municípios aí com 3.000, 4.000 eleitores, né? Mas tem 5, 6, 7 mil. Não, como eu falei, né? Juazeiro era um povoado bastante, não vou dizer desenvolvido, né? Mas era de importância. Por exemplo, a primeira escola régia do Juazeiro é em 1858. É criada a cadeira do ensino masculino. O professor era o padre Antônio Almeida, que era o capelão do Juazeiro, foi o 4º capelão do Juazeiro. Em 1859 é criada uma subdelegacia de polícia aqui no Juazeiro. Ainda como distrito. Quer dizer, que já era, né, um povoado considerável, né, que tinha, na década de 60, o correio já passava pelo Juazeiro.
Quando se dizia que o correio estava saindo, aí vai passar nas cidades de Vaz Alegre, Quixará, que hoje é Farias Brito, né? Barbalha, Missão Velha, Juazeiro, Crato, né? Já estava no roteiro. Né? Já estava no mapa, né? Ou seja, então o crescimento já existia independente do Padre Cícero. Evidentemente que a chegada do Padre Cícero deu assim uma alavancada, digamos assim, ao Juazeiro, né? Porque o Padre Cícero ele era um homem extremamente inteligente, ele era um homem que tinha uma visão administrativa muito grande. Por exemplo, quando o Padre Cícero chega em 1872, 3 anos depois ele já vai fazer uma reforma, né? Que não é uma reforma, há quem diz que não é uma reforma, que é a construção de uma nova capela para Nossa Senhora das Dores. E ele faz uma igreja, né? E ele manda trazer da Europa essa imagem de Nossa Senhora das Dores, que tem hoje aqui na Basílica de Nossa Senhora das Dores, ele manda trazer da Europa. Então ele começa a organizar, ele era um homem que tinha essa visão. E a capela ele era um grande líder. A capela é ainda hoje onde é a Basílica atualmente? Exato. Há quem diga que, na verdade, essa Basílica atual é um pouco mais acima. Né? Não sei. É possível que seja, né? Mas é naquela redondeza ali. Quer dizer, porque a formação do povoado no Brasil, ela sempre vai se dar em torno de uma capela. Né? Sim, a partir da capela sempre, vai se formando um povoado. Então, Padre Cícero era uma grande liderança. O Padre Cícero sabia liderar as pessoas. Sabia era distribuir. Nato, né? Era dele, era natural, né? Então, ele sem dúvida, se a gente vê nesse gráfico dos batizados, quando o Padre Cícero chega em 1870, Juazeiro passa a ter mais de 1.000 batizados. Né? Aumentou os 15%. Aumenta, né? Bastante. E aí, nesse tempo que o Padre Cícero fica como capelão do Juazeiro, né? Que é de 72 a 91, mais ou menos, né? Que é quando ele começa a sofrer as punições, ele desenvolve muito essa cidade. Né? Ele era o capelão, mas ele também era uma espécie de prefeito. Né? Não era prefeito porque era um distrito. Né? Mas ele organizava o povoado. Era, como dito lá no início do programa, era um juiz de paz em termos, né? Mais ou menos isso. Né? Não era de direito, mas era de fato. De fato, né? Exato. Ô, produção, a história está maravilhosa aqui, mas vamos preparar um cafezinho aqui para a nossa convidada? Obrigado, produção. Obrigado a você que nos acompanha. Você vai se deliciar de um cafezinho aí, porque este aqui eu vou oferecer à minha convidada, a doutora Fátima Pinho. Ela que está nos proporcionando um momento incrível sobre a história do Padre Cícero, né? Lá desde o seu nascimento até o milagre. E nós vamos continuar, porque aqui no nosso programa nós temos muito para te informar. Doutora Fátima, mais um cafezinho, por favor? Vamos lá. Será que o Padre Cícero tomava um cafezinho desse, hein? Quer saber mais? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, nós voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Aqui o cafezinho estava um espetáculo, maravilhoso. Doutora Fátima, que o diga também, né? É claro. Delícia. Delícia, né? E você que nos acompanha aí, através do canal, através da nossa televisão, através da sua telinha, fique sabendo que a TV Meio e o programa Café com Leite tem o que há de melhor para você. É importante que você divulgue nas suas redes sociais o nosso programa e a programação da TV Meio. Todos os domingos, às 23 horas, nós temos esse compromisso. E você não perde por esperar. Portanto, não vá dormir sem tomar um café com leite, né? Olha aí. Doutora Fátima, falar sobre o Padre Cícero, com essa história tão, digamos assim, rica,
eu imagino também que em outros municípios tenha personalidades históricas a serem contadas, né? Mas assim, especificamente sobre o Padre Cícero, que é uma personalidade mundial, né? Mundial. Até se estranha porque ainda não é santo considerado pela igreja, né? Mas isso a gente conversa em seguida. E diga uma coisa, você falou que ele ficou por até 1870, deixa eu ver se eu decoro a data, 1871 até 1891 mais ou menos, né? Isso. Ele ficou sendo capelão em Juazeiro. E depois? Assim, ele se torna um capelão de Juazeiro, é nomeado, né, pelo bispo capelão de Juazeiro. A década de 70, o restante da década de 70, né, ele tem uma atuação importantíssima aqui no Juazeiro, inclusive, Leide, com uma preocupação muito grande que ele vai ter com a população pobre. Porque que de fato toda a população era... sobretudo naquela época, né? Porque não havia a presença do Estado. Né? Eu falo o Estado como poder. Sim. Por exemplo, hoje nós temos escolas, hoje nós temos hospitais, hoje nós temos políticas públicas que, por mais que a gente critique, que não sejam suficientes, mas elas existem. Exato. Mas no século XIX você não tinha essas políticas públicas. Você não tinha essa presença do Estado. Quem fazia essa vez de Estado, né, eram os coronéis ou os padres, no caso aqui o Padre Cícero, né, que tinha de orientar essa população, de receber. Tanto que em 1877 e 1879, de 77 a 79, ocorreu aqui no Nordeste uma das maiores secas de todos os tempos, que teve naquela época até canibalismo. Talvez você nem saiba disso. Né? Tem documentos que dizem, por exemplo, que uma carta de um padre de uma cidade aqui próxima, que escreve para o bispo dizendo: olha, senhor bispo, a calamidade está tão grande que ontem mesmo foram presas 2 mulheres. Uma porque comeu o filho, outra porque comeu o marido. Quer dizer, a fome era tão grande. E o que é que o Padre Cícero... Que muita gente foi embora nesse período, quem podia. Né? O que é que o Padre Cícero faz? Ele acolhe esses famintos, né? Ele começa a aconselhar, ele começa a ensinar a plantar mandioca, a armazenar. Então, ele tem esse trabalho, essa função como capelão do Juazeiro, né? Dessa acolhida dessa população pobre, né? Tanto que ele começa a ser chamado de padrinho, mesmo antes dos milagres. Ele já era amado por essa população. Né? Porque você imagina um padre no século XIX que chamava o homem pobre, a mulher pobre, de meu amiguinho, minha amiguinha, né? E o Padre Cícero só tratava a população pobre assim, meu amiguinho, minha amiguinha, né? Não desmate, não açude a terra, se organizem. Então, era esse padre que tinha essa função social, né? E essa preocupação com essa população. A década de 80, ele faz mais algo grandioso, né? Que é o começo, que é o terminar o seminário do Crato, né? O seminário de São José, e a construção da segunda torre da capela da Igreja de Nossa Senhora das Dores, onde o bispo, que agora já era o bispo Dom Joaquim, vem ao Crato, né? Vem ao Crato, e o Crato vem ao Juazeiro benzer o altar de Nossa Senhora e diz que o Padre Cícero é o padre mais virtuoso do clero cearense. Olha lá, em 1880 e alguma coisa, né? Exatamente. Então o Padre Cícero passa esse tempo, né, como capelão de Juazeiro. Nesse tempo também ele é nomeado vigário da Serra de São Pedro, que hoje é Caririaçu. Sim. Então ele acumula essas 2 funções. E no final da década de 80 do século XIX, começa a ocorrer os chamados fenômenos extraordinários com a Beata Maria de Araújo, a Beata que a gente falou até pouco. Né? Porque o Padre Cícero, ele tinha, desde a época do Padre Biapina, né, que foi um padre missionário que andou aqui
em meados do século XIX, que inclusive o Padre Cícero conheceu o Padre Biapina, né? Ele tinha as beatas que colaboravam, né? Quem eram as beatas? As beatas eram mulheres que não eram freiras, porque geralmente eram mulheres, em sua maioria, mulheres pobres, né? Mas eram mulheres que faziam voto de castidade e se dedicavam à igreja. Davam a sua contribuição Exatamente. à igreja, né? E entre essas beatas tinha Maria Madalena. Mas tinha várias beatas. Tinha várias beatas, né? E entre elas, só que Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, a Maria de Araújo, a beata Maria de Araújo, ela tinha os estigmas de Cristo, né? E em 1889, quando se prenunciava outra seca, né? E a população aterrorizada que se repetisse os anos de 77 a 79, Padre Cícero e os padres da região resolvem fazer uma vigília, né? Em março de 1889. E as beatas passam a noite em oração, os padres passam a noite em oração, e o Padre Cícero vai dar às 5 horas da manhã, vai dar a comunhão às beatas para que elas fossem descansadas. E quando ele dá a comunhão a Maria de Araújo, a beata Maria de Araújo, a comunhão, a hóstia consagrada se transforma em sangue. Especificamente na comunhão da beata Maria de Araújo. Maria de Araújo. E ele chamou a atenção do Padre Cícero, o Padre Cícero fica nervoso, né? Isso eu estou falando a partir da narrativa dele, né? De um documento que ele escreve para o bispo contando essa história, né? E depois tem um processo, enfim. Então ele volta, né? Recolhe o sangue, né? Limpa e tudo. E esse fenômeno ele vai se repetindo várias vezes. O Padre Cícero escreve para o bispo dizendo que tem uma jovem beata, né, que tem dotes especiais. E acontece e o bispo diz, olha, mantenha silêncio. Doutora Fátima, me diga uma coisa. À época as mulheres não tinham essa relação mais próxima, né, na sociedade. Como era a relação com o Padre Cícero? É um fato interessante da vida do Padre Cícero. Primeiro, o Padre Cícero era rodeado de mulheres, né? Uhum. Ele era o filho único, homem. O pai morre, ele ainda adolescente, né? Fica a mãe, fica a mãe, duas irmãs e a Teresa do padre, que morava com ele, né? Então ele assim, a vida dele é cercada de mulheres, né? Depois ele era devoto, né, de Nossa Senhora das Dores, né, de Nossa Senhora da Penha, depois de Nossa Senhora das Dores, que é a grande devoção do Padre Cícero, né? É a mãe das dores. E as beatas, né? Tinha quantas beatas na época, hein? Olha, eu não sei te dizer exatamente quantas beatas tinham, mas eram bastante. Era mais de 10 beatas que tinham, né? Aqui no Cariri, no Juazeiro, sobretudo, né? Tinham várias beatas. E assim, a relação dele, portanto, era de respeito, né? Sim. Com as mulheres. O Padre Cícero, tanto é que a principal pessoa que controlava, digamos assim, que organizava a vida do Padre Cícero era uma mulher, que era a Beata Mocinha. Tem a Beata Mocinha, né? Também, né? Que a Beata Maria de Araújo é a Beata do Milagre. Quem era a Beata Mocinha? A Beata Mocinha foi uma menina que chegou aqui no Juazeiro com a primeira professora, né, do sexo feminino. Foi criada, chegou menina, 10 anos, foi criada, Maria Tertuliana, foi criada, né, ali na casa do Padre Cícero, né, e no século XX vai se tornar o braço direito do Padre Cícero. Né? É aquela mulher que vai ser a governanta, a secretária, é ela que vai organizar as finanças do Padre Cícero, é ela, por exemplo, que recebia as visitas, era ela que recebia os romeiros, as romeiras que vinham lá no Juazeiro. Né? Então a Beata Mocinha vai ter um papel muito importante na vida do Padre Cícero, sobretudo a partir social, da sua administrativa, social, exatamente. Né? Sobretudo a partir, né, do século XX, né? Quando ele já vai ficando um pouco mais velho e etc e tal, ela vai ter essa função de ser a governanta,
né, de ser... E dentro da casa do Padre Cícero moravam várias beatas, né? A Beata Bichinha, né? E várias outras beatas. A Dona Assunção, né? Que também era praticamente criada dentro da casa do Padre Cícero. A Amália Xavier, né? Que era filha de um grande amigo do Padre Cícero, né? O Antônio Xavier, afilhada do Padre Cícero, né? Foi criada praticamente dentro da casa do Padre Cícero e se tornou uma grande professora aqui do Juazeiro, diretora de colégios, né, do colégio rural, da escola rural. Enfim, então o Padre Cícero ele tinha esse respeito muito grande por essas mulheres. Que bom, e ele né? tinha um respeito muito grande por essas mulheres. Né? E com a Maria de Araújo também. Né? Tanto que a Maria de Araújo morre nos poderes dele, né? Foi, né? Em 1914, e ele manda enterrar a Maria de Araújo dentro de uma igreja. Olha. Isso mostra o respeito que ele tinha pelas mulheres, né? O carinho que ele tinha por essas beatas, pela Beata Maria de Araújo, que eu costumo dizer, ele foi o grande devoto da Beata Maria de Araújo. Então é uma relação de respeito, né? De reconhecer o papel dessa mulher, tanto é que a Beata Mocinha exercia esse papel econômico, era contadora. Era contadora, exatamente, olha aí. Sua profissão antes de você já teve... Já tinha, é bom saber, é a Beata Mocinha, não vou esquecer mais disso. Mas me diga uma coisa, falávamos ainda há pouco na questão da Beata Maria de Araújo, que você levou a destaque agora, e o fato da hóstia transformada em sangue foi o que deu a conotação do milagre do Padre Cícero, é isso? O milagre do Padre Cícero, que não é do Padre Cícero, é da Beata. Pois né? Se destaca o Padre Cícero, mas foi da Beata. Porque, na verdade, o Padre Cícero, ele é um homem, né? Ele era o padre, ele tinha um lugar de poder. Ele era o padre, ele era o homem, ele era branco, né? Então, evidentemente, ele tinha, né, um lugar de poder. Tem que se entender que a época estava... A Beata era uma mulher pobre, negra, né? Mas não é que a Beata fez um milagre. O milagre da hóstia se manifestou, né? Através dela, né? O suposto milagre, né? Que a igreja precisa confirmar. Então ela se manifestou na Beata Maria de Araújo. E o Padre Cícero sempre reconheceu isso. Né? O Padre Cícero sempre se referiu aos milagres da Beata Maria de Araújo. E sobre esse milagre, nós vamos continuar? Olha, o milagre ele foi muito importante, né, sobretudo para a história de Juazeiro, mas eu acho que isso é uma outra história. Aí tá certo. Então vamos fazer o intervalo e tudo isso você vai saber no próximo episódio do programa Café com Leite sobre a história do Padre Cícero. Eu vou fazer um intervalo, vou tomar um cafezinho aqui com a nossa convidada, a doutora Fátima, e nós voltaremos em instantes. Eu falei que era rapidinho, já estou de volta, eu já me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo com a minha convidada, mas agora de forma muito especial e de coração eu quero agradecer a presença, a aula que me foi oportunizada aqui, com certeza a você também que nos acompanhou pela nossa convidada, a doutora Fátima Pinho, sobre o Padre Cícero, do nascimento ao milagre. Doutora, para concluir essa nossa conversa, eu lhe agradecer de forma muito especial, eu gostaria de saber, o milagre é importante para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso país? Olha, o milagre da hóstia, né, que gerou tanta polêmica, né, e tantas punições para o Padre Cícero e para o Juazeiro, tem uma importância enorme para a região como um todo, né? E que é uma história que precisa ser melhor contada. Pois ela é importante, já que é tão importante, ela vai ser contada aqui no nosso programa, no próximo episódio da temporada sobre o Padre Cícero. Doutora Fátima, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande recebê-la aqui e, em especial, conhecer um pouco mais da história do Padre Cícero à luz da sua sabedoria. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estamos sempre à disposição.
Voltaremos em breve. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que no próximo domingo tem mais um episódio sobre o Padre Cícero para você. Beijo a todos, fiquem com Deus e com o Padre Cícero e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.